A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Que o grande amor de Deus e a paz do seu Filho Jesus esteja em vossos corações. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês nesse abençoado calor, né? Na segunda epístola de Paulo, enviada ao seu filho na fé, Timóteo, do capítulo 2, segunda epístola, capítulo 2, a partir do versículo 1. E o título dessa carta que Paulo escreve ao seu filho Timóteo é este: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, filho meu, diz o apóstolo Paulo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então Paulo já inicia dizendo no combate, no estímulo do combate, no combate da fé e no sofrimento por Cristo, ele já inicia no segundo versículo dizendo: para transmitir a homens fiéis e também idôneos para o Evangelho, transmite o Evangelho a homens idôneos, fiéis, para instruir a outros. Então nós observamos a princípio que é um homem discipulando o outro. Um homem é transformado pelo poder do Evangelho da Palavra, pregado por Paulo, que agora é pregado por Timóteo, e que Timóteo pregue a outros, e que esses outros também transmite este Evangelho do poder de Cristo, transformador de pessoas, de caráter, transformador de vidas, de almas. Não é? Porque para ser salvo em Cristo não basta só crer, como crê o diabo também crê que estremece, mas ser obediente. E sendo obediente, eu estou sendo transformado pelo poder do Evangelho, através do Espírito Santo, que sem ele não há transformação. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Ele está dizendo, o Paulo continua escrevendo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O verdadeiro cristão sofre as injustiças. O verdadeiro cristão sofre com Cristo por ser injustiçado por alguma razão ou motivo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Nós temos um alvo, nós temos um foco, e nada pode nos tirar desse alvo, desse foco que é Cristo. Nós temos um reino, e o nosso reino não é desse mundo, tanto como o de Cristo também não é desse mundo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Nada pode nos embaraçar aqui nessa terra, porque o seu objetivo é satisfazer não a nós mesmos, o nosso ego, a nossa vontade, mas aquele que o arregimentou para essa batalha espiritual. No versículo 5, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então nós sabemos que em todo sistema de esporte, desde aqueles tempos rudimentares até os dias de hoje, o atleta não é coroado, não é abençoado, não é recebedor, não é digno do troféu, se não lutar segundo as normas. Havia ringues na época de lutas também, como nos dias de hoje, que só levaria o troféu que vencesse todas as batalhas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele está de forma sábia, de forma inteligente, discipulando Timóteo, preparando Timóteo, para que Timóteo também pudesse preparar outros, para continuar a batalha de pregar o Evangelho a toda criatura. No versículo 7 ele diz: pondera o que acabo de dizer,
Porque o Senhor, aqui é o caso, o Senhor Deus, Jesus, te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E ele fala isso com alegria. Pelo qual estou sofrendo até algemas, ou seja, está sendo preso por amor a Cristo. Não é como se fosse um malfeitor. Na verdade, só porque era um pregador de Cristo, de uma doutrina da salvação do reino dos céus. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ele está algemado na cadeia. Ele está preso por causa da pregação do evangelho. Mas ele diz: a palavra de Deus não está algemada. Se o diabo tivesse entendimento, como um pouquinho de entendimento, eles não amarrariam as mãos de Paulo. Porque as mãos de Paulo não ofereciam perigo a ninguém, mas a boca de Paulo, a língua de Paulo, os lábios de Paulo, é que era uma arma espiritualmente glorificada por Deus, que deveria ser algemada, porque a preocupação deles era o evangelho. Mas o poder do evangelho não está nas mãos, está na boca. E Paulo diz: olha, a minha boca, eles prenderam os meus pés, prenderam as minhas mãos, me prenderam na cadeia, no tronco, mas a palavra não está algemada. A palavra de Deus está solta em meus lábios. Então o diabo deveria ter prendido a boca dele para que ele não pregasse. Porque a salvação vem a fé vem pela pregação da palavra, e através da pregação da palavra vem a fé. E através da fé na palavra vem a salvação. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, com Cristo, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Mas se com Ele não perseveramos, com Ele também não reinaremos. Também com Ele reinaremos, se nós não o negarmos. Ele, por sua vez, nos negará se nós o negar. Mas a Bíblia diz que se nós o confessarmos diante dos homens, Jesus nos confessará diante de Deus, que está no céu, diante dos anjos que está no céu. Mas se nós formos infiéis e o negar diante dos homens, também seremos negados diante de Deus que está nos céus e diante dos anjos. Diz o versículo 13: se somos infiéis, no caso dos crentes infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Depois, a seguir, Paulo começa a falar sobre as falsas doutrinas e os falsos cristãos e fala de como corrigi-los. Mas aqui já é o suficiente para nós meditarmos na leitura desse texto glorioso. E nós achamos, todos os dias, nós encontramos algum tipo de dificuldade quando se fala sobre o reino de Deus, que é vindo através do Evangelho. E Paulo preocupa tanto que ao escrever aos Gálatas, ele disse no capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, sobre o Evangelho de Cristo, ele disse: olha, ainda que nós, ou se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho que não seja esse, considera-se anátema. Porque Paulo sabia que muitos dos seus irmãos já não seguiria Jesus por um bom tempo. Ele sabia, Paulo tinha consciência e convicção de que muitos do que estavam diante de Cristo, com ele pregando o evangelho, eles apostatariam da fé. Muitos dos seus colegas e companheiros não prosseguiram. É por isso, na fé, e é por isso que Paulo, já bem mais na frente, ou terminando Gálatas, ele deixou bem claro no livro de Gálatas que
o Evangelho, que ele daria a vida pelo Evangelho, e que muitos viriam pregar outro Evangelho. Outros, quando se dizem demônios, doutrinas de demônios e homens amantes de si mesmo, trariam palavras persuasivas para destruir a fé do povo, a fé de Cristo no coração do povo. E Paulo deixa bem claro nas cartas, porque a Bíblia me permita dizer, que Deus me permita dizer, com todo temor e respeito pelo Evangelho, o apóstolo Paulo é o cara que abrilhanta o Evangelho com as palavras inspiradoras. Paulo foi um dos poucos, depois da morte de Cristo, ao conhecer Jesus na sua intimidade. E o apóstolo Paulo é um defensor tão forte, assim como ele foi perseguidor dos cristãos da época, na sua arrogância e na sua ignorância, ele foi muito mais zeloso pela palavra, pelo Evangelho, do que quando era zeloso da lei. Ele, ao pregar a palavra, dizia: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não quer dizer que, com isso, que eu devo ser oportunista e me aproveitar da graça e fazer ou permitir que onde abundou o pecado e onde superabundou a graça. Ele estava dizendo claramente que onde abundou o pecado e superabundou a graça, não quer dizer que eu, através dessa superabundância da graça, viesse a pecar. Ele chama a atenção para nós termos o cuidado com a graça, não é? Para que nós não venhamos ser abusivo, porque a bondade e a misericórdia de Deus, ela é tão grandiosa, que não me falta palavras. E Paulo deixa claro isso, que faltava nele palavras, no sentido de descrever a importância e a grandiosidade dessa graça para conosco. Então Paulo foi zeloso da lei, sim, mas muito mais excelente zeloso foi da graça. E ele tem essa preocupação, para que nós não escandalizemos a fé em Cristo, não escandalizemos a palavra, o Evangelho. E ele recomenda, Paulo, isso transmite a homens fiéis e a também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Você e eu, nós somos soldados de Cristo, pregador do Evangelho, embaixador de Cristo. E a nós fomos chamados para ser soldado. E nós não podemos nessa batalha abandonar essa batalha. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, e as normas de Cristo é esta: aquele que perseverar até o fim nessa batalha terá vitória. Foi por isso que Paulo, no final da sua vida terrena, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, para esperar a coroa da vitória em Cristo Jesus, que está guardada não só para mim, mas para todos aqueles que amam a segunda vinda do Senhor. Quando ele diz combati o bom combate, é porque Paulo tinha discernimento e revelação de que, às vezes, aparentemente, as pessoas não conseguiam enxergar a sua fé, enxergar a sua visão espiritual. Mas hoje, nós conseguimos entender e perceber o que ele quis dizer. É que mesmo nós não podendo enxergar com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais podemos ver que valeu a pena todo o seu desgaste, valeu a pena suas lutas, suas cadeias, suas algemas, e tudo que ele sofreu valeu a pena. Se Paulo tivesse vivo, hoje ele poderia dizer como é bom, como valeu a pena morrer com Cristo, como valeu a pena pregar o Evangelho, porque depois de milhares de anos, a sua palavra, que é a palavra de Deus na sua boca, continua salvando vidas. E Paulo não tinha medo de nada. A sua fé era inabalável, tinha certeza do que ia acontecer. Eu estava meditando ainda hoje, quando o navio, o qual levava com muitos presos, naufragou na ilha de Malta. E ali o Senhor apareceu para ele e disse:
não temas, porque nenhuma das vidas das almas que estão com você perecerá. Todos serão salvos, de alguma forma foram salvos todos. E ali uma cobra, uma víbora super venenosa, enrolada por causa do calor dos gravetos, e havia uma fogueira, essa cobra enrolada picou o seu braço, a sua mão. Ele simplesmente balançou essa cobra, essa víbora, ela se queimou. E os homens diziam, certamente ele morrerá. Certamente ele cometeu alguma injustiça e agora Deus está vingando nele através dessa serpente. Ele vai morrer e isso será como justiça. Mas eles estavam cegos espiritualmente, não sabiam entender e compreender o porquê de tudo aquilo. Na verdade, quando a cobra picou Paulo, isso deu a ele o privilégio, a oportunidade de anunciar o Cristo, que nos dá toda a imunidade. E Deus, nessa tarde, para aqui encerrar a minha reflexão com você, nós precisamos, além dos produtos vitamínicos que nos dê imunidade física, há um Cristo que reina nos céus e reina dentro de nós. Ele é o único que pode nos dar a imunidade espiritual e a imunidade física. Assim como o homem que vigia, se Deus não guardar em vão, vigia o sentinela. Devemos ter toda a precaução em relação ao Covid-19. Devemos tomar as vitaminas necessárias, devemos comer uma boa alimentação, nos hidratar o máximo que pudermos. Mas uma coisa eu tenho que aceitar e entender, refletindo na vida, no ministério de Paulo, na palavra que ele pregou, naquilo que Cristo deixou escrito. Que se eu tiver tempo, vou ler para você, eu acho que vai dar tempo. Quando ele fala em Mateus, capítulo 20, eu vou ler aqui para encerrar. Capítulo 20, 20 e 28. Mateus. E eu quero ler com você sobre isso, para encerrar aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Quando Jesus, melhor dizendo, diz para a sua comissão, como Paulo enviou Timóteo, aquela carta a Timóteo, orientando a ele para transmitir o evangelho a outros homens fiéis, idôneos. Jesus escreve em Mateus 28, 18, sobre a grande comissão. Jesus primeiro aparece aos discípulos na Galileia, dizendo, seguir os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos, como Paulo estava discipulando Timóteo, e pedindo para Timóteo discipular outros homens idôneos, confiar o evangelho a homens idôneos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas não só Jesus fala aqui em Mateus, mas quando nós olhamos os demais evangelhos de Cristo, na sua digníssima, gloriosa palavra, Jesus, a ordem para a evangelização, como Paulo orientou Timóteo, discipulou Timóteo, Timóteo discipulou, Paulo pedindo para o Timóteo discipular outros homens, outras pessoas, né? Jesus, a grande preocupação de Jesus não é só revelar o reino para você, para mim, mas é que nós o revelamos a outros homens. A ordem, Marcos 16, 14, a ordem para a
e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E aqui chega o final onde eu quero concluir. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Aqui fala da serpente. Pegarão em serpentes. Eu quero crer que isso aqui é literal, quero crer que isso pode ser também espiritual. Aí fica à vontade. Mas eu lembro que Paulo pregou na serpente, ou ela o pegou de forma literal, e no veneno não pode. O veneno não pode matar um crente. Foi Jesus que disse. Isso me preocupa muito. Estamos morrendo envenenado com o Covid-19. E eu estou em parafuso até hoje, orando, buscando, pedindo a Deus misericórdia, que nos imuniza, que nos livra, que nos guarda, que nos perdoe, porque o planeta Terra fez algo que deixou Deus chateado com a gente. Que Deus possa falar no seu coração de forma mais forte. E que nós possamos ter fé e coragem de aceitar de verdade esse evangelho. Que é um evangelho que às vezes a sua forma, a sua dinâmica de ser falada a nós nos traz temor, nos traz medo. Porque se pecarmos, as consequências vêm. Deus pode até nos perdoar, como perdoou Davi, mas as consequências vêm sobre a sua casa. Deus pode nos perdoar, sim, porque Ele é Deus generoso, amoroso, mas as consequências estão vindo sobre nós. Alguma coisa nós fizemos, o Brasil fez, o mundo fez, que deixou Deus chateado. Eu não considero essa catástrofe como uma pandemia normal, de caráter normal. Porque se é normal, é natural que ela venha sobre o mundo, por que morre tanta gente? Pastor Jesus, onde você quer chegar? Eu já cheguei. Queremos juntos humilhar debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo as nossas iniquidades, os nossos pecados, e pedir a Deus que nos perdoe, que nos proteja, que nos livre de todo mal, que não nos deixes cair em tentação, mas que dê a nós o livramento, não só do Covid-19, mas que nos dê o livramento de todas as doenças, todos os vírus que nos atacam. E que nós possamos viver esse evangelho, praticar esse evangelho e ensinar esse evangelho a outros. E que estes outros leve-o a outros, para que esta palavra venha salvar almas, porque o nosso reino não é desse mundo. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê livramento, e que nenhum espírito maligno, não é? Como outrora usou a serpente lá no jardim do Éden, e que trouxe catástrofe ao mundo por causa da desobediência dos nossos pais, a saber, Adão e Eva. Mas que a consequência veio, mas também veio a salvação a todos os homens que nele crê, que é nele Cristo, que em Cristo crê, que a obedecer será salvo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar. E quem me conhece sabe que eu queria falar muito mais
profundo ao seu coração, mas que o Espírito Santo possa falar mais, continuar falando conosco através desta palavra. Que nós não temos, não podemos, não devemos nem podemos nos desesperar, não é? Mas obedecer essa palavra, pedir a Deus misericórdia pelas nossas vidas, pelos que ainda não se contaminaram, e orar para aqueles que se contaminaram, orar para que Deus os livre do mal, para que Deus os guarde, orar para que Deus dê livramento à sua, não só fisicamente falando, mas especialmente livramento para a sua alma. Que Deus faça com que o reino de Deus chegue a todos aqueles infectados ou não infectados, que Deus possa salvar. Vale mais uma alma para Jesus do que o mundo inteiro. Amém. Que Deus possa continuar falando com você, e aqui eu oro. Pai, eu oro para todos os meus amigos e irmãos em Cristo, para aqueles que também não são meus amigos, mas que são conhecidos e que estão infectados, possam receber nesta noite, pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Evangelho de Jesus, possam ser alcançados pela graça de Cristo, porque nós realmente pecamos, o mundo pecou, o pecado abundou, mas a sua graça superabundou. De Lamagassuri, Andecanta, Lamanai. Deus visita agora cada pessoa, seja ele que esteja enfermo de qualquer doença, de qualquer enfermidade, seja alcançado pela sua graça, seja alcançado pelo poder desta palavra que eu ministrei. Pai, em nome de Jesus, dê a nós imunidade, não só física, mas espiritual, porque nós não nos contaminemos com as coisas espirituais de Satanás. Abençoe a tua igreja, o teu povo que nos escuta. Em o nome de Jesus, que essa palavra salvadora, essa palavra que foi ministrada não é minha, essa palavra é do Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, nos dê discernimento, nos dê revelação espiritual, para que nós possamos entender que o momento é mau, mas que o momento também é de salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a paz do seu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja comigo, esteja conosco agora e sempre, todos diz. Amém.